Eu quero mostrar pra vocês uma parada que aconteceu essa semana, louca, que eu não sei se vocês viram, mas deveriam ver. Eu quero compartilhar com vocês uma aula em forma de imagem. Eu tô falando, senhoras e senhores, de uma arte, de novas artes postadas por César Rostolindo, a.k.a. César Rosolino. Vocês viram os últimos posts? Os últimos 2 posts? Pois é, meus amigos, aconteceu um milagre. E depois de 4 anos, sei lá, qual que é essa... 4 anos. E depois de 4 anos, César Rosolino resolveu postar imagens feitas no Carnaval de 97. The GOAT. Ó, que isso, hein? Eu queria mostrar pra vocês, porque eu recomendo que vocês entrem aí. Não sei se vocês conhecem, se todos conhecem aí o Cezão. Cezão, além de um grande irmão, um grande amigo, ele é um excelente artista, tipo, absurdo. Só que ele não postava há muito tempo, cara. Ele tava escondido nas trevas, só trabalhava e não postava, né? Só ficava de boa, né? É aquele clássico artista que depois que fica trabalhando, que tem um monte de cliente aí, o cara some, entendeu? Ele não quer mais postar, não precisa mais postar, na verdade, né? Mas depois de muita insistência, ele resolveu postar 2 projetos que tem algumas imagens. Vamos ver junto isso aqui, porque é uma delícia. É uma aula em forma de ilustração. Especialmente na questão de render. O César é um absurdo na questão de render. Vamos começar por essas 2 artes que ele postou aqui, que é do Hayabusa Shura e o Julian Scarlet Raven. São 2 artezinhas, 2 splashes. Ele faz splash art pra vários jogos aí, né? Esse específico é do Mobile Legends. E foi feito com a direção de arte de Nuit Blanche Studio. Thank you, Moontoon and Nuit Blanche, for the opportunity. Vamos ver com zoom, né? Zoomzinho. Vamos zoomzinho? Um zoomzinho? Ai, que delícia. Taca só, cara. Agora a próxima postagem só da... Não! Não. Me cobra. Se tudo der certo, na próxima semana, Cezão vai postar mais coisa, hein? No máximo mês que vem. Olha isso, que delicinha, cara. Algo que o César faz muito bem, que vocês vão perceber em todas as artes, é como ele desenha muito bem a luz nos personagens dele. Então você vê os shapes de luz e sombra muito certinhos, muito delicinha, sabe? E que sempre ajudam a dar bastante volume para as pinturas, né? A gente tem uma sensação tridimensional muito boa vendo as artes do César. Tipo, olha essa luz no cabelo do personagem. Ela parece super complexa, mas na verdade é um shape muito simplificado de um valor só. Olha essa área de luz do cabelo do personagem. É basicamente um controle muito sutil de valor. Não tem aquele monte de contraste, tá vendo? Ó? É um shape branco praticamente. Tem um pouquinho de transição aqui e aqui, tá vendo? Mas é basicamente uma cor só. É muito bom, mano. É muito, muito bom. Mesma coisa acontece aqui. Aqui a gente tem um pouquinho mais de variação de valor por causa do formato, né, dessa joelheira do personagem. Mas ainda assim é bem simplificado. O valor é meio que um valor só. Isso aqui é muito clássico porque o Cezão ele fez muito daqueles estudos de simplificação de valores. Vocês já viram esse estudo? Simplificação tonal? Onde você pega uma referência e você tenta interpretar aquela referência com no máximo 5, 6 valores. A gente já fez isso em live, eu e o Cezão juntos, há muito tempo atrás. Não sei se alguém vai lembrar disso. Mas é um ótimo estudo. Então, de uma gama gigantesca de valores, você vai escolher 6 valores, 5 valores. E a partir desses valores, você vai ter que fazer alguns sacrifícios e vai ter que tomar decisões difíceis. Nós temos também na área de membros um desafio desse. Quer ver, ó? Se você entrar aqui, playlist para membros,
na parte de desafios, ó, esse aqui, ó. Este é um dos melhores exercícios de pintura. E depois tem a correção do exercício, tá? Então... Opa, não é esse aqui? Esse aqui. Deixa eu só tirar o áudio aqui pra não assustar vocês. É basicamente esse exercício aqui, ó. Então, quem é membro tem acesso aos meus feedbacks sobre esse exercício. Eu passei uma referência pra todo mundo. Tá na hora da gente fazer outro já, hein? E eu vou falando. É basicamente um aulão sobre valores, simplificação. E eu uso como referência as artes de vocês. Ficou bem legal essa live. Eu recomendo demais que vocês assistam, tá bom? E o Cezão fez muito desses exercícios, então é uma ótima pedida aí, caso você esteja estudando pintura, tá? Esse aqui já é... Olha que suavização, que coisa mais linda. Olha a forma das coisas. Tudo tem um voluminho, né? Muito... Olha que rosto mais... Que delícia. Sério mesmo. O render do Cezão é um absurdo, cara. A forma que ele dá nessa mão, olha. Como parece tridimensional, né? Muito bom. Muito foda. E lá no fundo, ó, como tem um cenário super simplificado também, né? Não é cheio de detalhe. Ele parece que tem uma escala, pelo desenho ser muito bem feito, né? Os elementos têm um tamanho grande, mas com essa distância, com essa fog, né? Essa atmosfera toda. O detalhe mesmo que ele vai colocar é basicamente próximo do personagem, próximo da área de interesse na arma e tal. Mas esse fundão, o prédio lá do fundo, tem basicamente o mesmo nível de detalhes, digamos assim, desses elementos no primeiro plano aqui, pequenininhos, ó. A silhueta do prédio só a silhueta das coisas, não precisa de um monte de coisa, sabe? Deixa os detalhes pra essa parte aqui, ó, que você quer chamar atenção. Muito foda. E uma coisa que o Cezão é mestre também, que eu acho muito legal, é como ele força o contraste no rosto dos personagens. Então, se você olhar pra essa imagem aqui, o rostinho do personagem tá sempre iluminado, porque isso eu acho que é uma demanda do próprio cliente. Mas tá vendo esse fundo claro de luz atrás do personagem? Não à toa, ele vem aqui, ó, e escurece essa parte da cabeça do personagem pra gerar mais contraste e fazer aquilo se destacar ainda mais dentro dessa composição. Então, quando você olha pra essa imagem de longe, o ponto de maior contraste, apesar de ter muita informação aqui, ó, o ponto de maior contraste é aqui. Então você olha diretamente pra cabeça do personagem. Olha que da hora. Puta, vocês vão... Eu sou enviesado, galera. Mas vocês conseguem perceber o nível técnico ser um absurdo, né? E, meu, pergunta pro personagem assim, ó. Meu, você tá chorando, meu? Você tá triste? Ele vai responder, não. É que tá chovendo no meu rosto só mesmo. Eu não tô triste. Muito foda, né? Muito bom. Ó, quero aplausos. César Eu quero Rosolino. aplausos. Mais alto. E agora temos outras 3 imagens que ele fez na época da Mar Studio pro Arena of Valor. Então, pô, pra quem é membro mais antigo do canal, tá ligado que o Cezão já mostrou em uma das campanhas beneficentes que a gente fez aqui, o Cezão mostrou, se eu não me engano, o processo dessa imagem aqui, ó. Ele já tinha vazado o processo dessa imagem que ele não tinha postado ainda. Então, ó, tá? Tá? Sem querer me gabar, mas... Beleza? Vamos dar uma olhada nas thumbnails de Cesar Reza Lionel. Peraí, deixa eu ver se tem outras. Não, é só essa aqui que ele postou. Tudo bem, ele quis só dar um gostinho, ele não quis postar thumbnail de tudo. Só um pouquinho. Tá bom, vamos ver então. Thumbnails. Olha o nível de desenho da thumbnail do menino. E ele foi explicando, ele foi comentando. Tá disponível pra... Eu acho que tá disponível pra todo mundo. Se eu não me engano, essa live não é exclusiva pros membros. Eu deixei ela aberta porque faz parte da campanha. Posso estar enganado, mas... Olha o desenho disso aqui, como é avançado, né? Tudo bem, o fundo tá... Ele tá mais sugerido, mas você entende perfeitamente que a perspectiva já funciona, ela tá certinha. Não tem
Não tem muito o que arrumar, né? Apesar dele ser extremamente crítico. Essa aqui também é muito boa. Muito boa. Do lado esquerdo a gente vê mais as costas desse exército, né? E do lado direito a gente vê a parte frontal desse exército. Isso faz com que a gente sinta o volume dessa e a distorção da lente, saca? Muito bom. Uma coisa legal também para apresentar nas thumbnails são pequenos mockups, olha que legal. O que foi enviado para o cliente é uma foto, né, um print screen ali da interface, para o cliente poder visualizar como que aquela thumbnail, aquela pose do personagem poderia ser sugerida dentro da interface do jogo. Né? Então, um cropzinho do rosto do personagem e tal, para o cliente saber como que isso vai estar dentro do jogo. Muito bom, né? A escolhida foi essa aqui. O tema era Alice no País das Maravilhas, eu acho. E aí ele fez esses colors composition. Quando eu falo que um color composition precisa ser apenas um guia, que você não precisa renderizar nada, é simplesmente você criar um guia, um mapa, para você poder renderizar depois, é disso aqui que eu tô falando, rapaziada. É disso aqui que eu tô falando. Ah, Marcos, você tá puxando o saco porque ó, a arte fala por si só. A arte fala por si só. Eu não preciso ficar elogiando. Muito foda, né? A solução de, tipo, por exemplo, esse braço aqui, né? Que tá... Teoricamente, ele poderia ser super complexo, cheio de micro-informações e tal. 1, 2, 3 pinceladas. Acabou. Só que tá com o valor certo, com a cor certa. Tudo, sabe? E esse outro que ficou lindaço também. Ele repintou o color, ó. Olha como o braço tá diferente. Tá pintado de forma diferente, ó. E esse aqui eu acho que ele reaproveitou. Não, ele pintou de novo. Ele fez 3 colors pintados mesmo. Pintados, sem preguiça. Ó, que foda. E o legal é que eles têm luzes diferentes mesmo, né? Então, olha essa parte do foreground, o passarinho, como ele tá iluminado diferente, ó. Aqui tá batendo só um pouquinho de luz cortada, né? Uma luz meio lateral por causa do horário que ele escolheu pra pintar essa aqui. Essa aqui já tá uma luz mais superior, mais difusa, mas ainda assim pegando no passarinho, né? E essa aqui o passarinho está em sombra e a luz bate só na cauda dele. Então ele realmente muda a situação de luz. É um ótimo complemento à minha aula sobre color composition também, galera. É para ser um guia, para ser um mapa. E o legal mesmo, que ajuda muito se você tiver experiência e tiver tempo, é fazer pintando mesmo situações de luzes diferentes, ao invés de você ficar tentando reaproveitar uma coisa só. Tipo, faz só uma pintura, né, em escala de cinza e fica tentando reaproveitar com gradient map, por exemplo. É um método que pode ajudar em alguns momentos, mas se você tem experiência, fazer isso aqui, cara, enriquece num nível o trabalho. Absurdo, cara, absurdo. E o Cezão falou também naquela live como que ele faz, né, as pinturas, ele usa muita referência, então tem toda uma questão, não é tudo da cabeça, tipo, 100% de imaginação, sempre com muito apoio de referência, tá? O que não é nenhum demérito, obviamente, né? Olha o color dessa aqui. Ah, e lembrando, essas aqui foram feitas via Maya Studio, né? A direção de arte do Mike Azevedo. Essa aqui, se eu não me engano, foi uma colaboração com a Lilian Ryokogen e com o Alberto. E o Mike, obviamente, né? O Mike sempre dirigindo as artes da Mar. E ele foi responsável, essa aqui, por renderizar o personagem e a arma e ajustes finais. Essa aqui foi uma colaboração com o Alberto, que criou as thumbnails iniciais. Ah, por isso que ele não postou. Aí ele pegou a composição dele e avançou, né? Fez o color e o render final. Vamos ver essa aqui também. Pô, essa arma aqui tá bem 3D, né? Será que ele usou o Blender? Não. Não. Foi feito na unha. Na raça. Mas como você faria, Marco? Eu faria no 3D. Que eu não sou maluco. Esse efeito de calor, sabe como foi feito?
Sei, foi filtro do próprio Photoshop. Esse efeito de calor aqui foi filtro do Photoshop. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o filtro, mas eu sei que foi um filtro. É algum filtro de displacement, alguma coisa assim, que ele... eu não vou lembrar exatamente, a gente poderia até... Vamos procurar? Eu lembro dele ter me falado mais ou menos como que ele fez. É o Noise Crystallize? Pode ser. Eu vou abrir aqui o Photoshop pra ver. Eu já ensinei isso pra vocês em algum momento aqui, mas tá perdido em um dos 800 vídeos que eu já postei, né? Aqui, ó. Então, Filter, Noise, Pixelate, talvez? Aqui, ó. Pixelate, Crystallize. É esse. Talvez seja esse. É esse aqui, galera. Esse pá é esse. É Filter, Distort, Ripple. Eu acho que é esse. Ou é uma mistura, sabe? Tipo, vários filtros. E aí você cria uma máscara, né? E aí você deixa só onde você... Opa! Parabéns, Marco. E aí você deixa só onde você quiser esse efeito. Enfim, dá pra testar. Eu não tenho certeza se é esse mesmo, mas é algum desses. Tem que ir testando, né? Uma coisa que eu lembro que a galera falava na época da Mar era de tipo, cara, vai testando os filtros, porque às vezes aparece um negócio diferente. Às vezes você usar esse Distort Ripple e usar um blurzinho pode ser super bom. Tem que ir testando combinações que você consegue gerar umas coisas legais. Muito bom, né? Olha isso aqui, cara, como tá a textura disso. Nossa, muito bom. Dá pra ver que são várias camadas de textura também, né? Eu lembro que ele pegava tipo uma textura de tecido, por exemplo, e ia aplicando parte por parte. Dobra por dobra, distorcendo e colocando aos pouquinhos. Depois ele colocava um pouco de sujeira, sabe? Tipo, pintava a sujeira. Então, bastante camada pra ficar com esse acabamento aqui. Não é só pintura pura, né? Tem uma mistura de vários fatores. Muito bom. Ah, e esse color, né? Eu não mostrei o color que ele fez. Essa aqui, ó. Também um ótimo guia. Mas mudou bastante o desenho, né? O desenho deu uma mudada boa. Ficou bem sólido. E aqui eu não mostrei, né? Mas a versão final daquela ilustração. Que pra mim, falei já várias vezes e eu repito. Pra mim, o César é uma das pessoas que pinta melhor a cor branca em várias situações. E é muito difícil pintar a cor branca em sombra e fazer parecer crível. Porque, na verdade, se você vier com o Color Picker nessa imagem... Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu tirar essa palhaçada minha aqui. Se você vier com o Color Picker, você vai perceber que... Opa! Aqui, ó. Que de branco não tem nada, né? Na verdade, esse metal branco, ele tá refletindo todo o ambiente, certo? Então não tem um branco acinzentado aqui. Todos os brancos que ele vai usar são extremamente coloridos. E olha como a gente tem muita variação de matiz também. Ó. Sacou? Olha que coisa mais legal. Varia muito o matiz. Vai ter um verdinho. Ah. Foda, né? E o reflexo do metal. Eu lembro que toda vez que o César ele ia pintar... Ele podia me confirmar isso depois, eu não tenho certeza. Mas toda vez que ele ia pintar metal, assim, que é super polido, ele fazia um estudinho antes. E aí, por exemplo, nessa aqui ele poderia fazer o estudo de uma pintura de um carro super polido, pra ele entender os materiais. Então, pegar um carro branco, super polido, que tá numa situação de luz parecida, fazer um estudo disso e depois aplicar aqui. Nada de graça. O César sempre foi um cara que estudou muito, sempre se dedicou pra caramba pra essas imagens acontecerem aqui. O cara é foda demais, né? E, obviamente, com uma direção excelente do Mike, né? Que sempre fortaleceu muito. Foi um privilégio poder acompanhar essas imagens sendo feitas e toda a galera ajudando ali, o Albertinho também, a Lilian na outra imagem. Foda demais. Então, meus amigos, se vocês não seguem ainda, se vocês não deixaram o seu comentário, o seu likezinho lá no ArtStation do César, mandei o link aí no chat. Eu vou deixar na descrição também, mas dá uma olhada e aprecie. Que sempre é uma aula você poder analisar essas artes. Agora a gente tem mais referência. Eu tenho mais referência pra mostrar pra vocês.
das coisas que eu quero falar. Muito bom, né? Muito foda. Ó, de novo, aplausos. Eu quero Lembrando aplausos. que o menino é brasileiro, hein? É brasileiro. Muito foda, muito foda. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!